Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Também tenho um curso que eu desenvolvi, Liberte-se de suas crenças limitantes, que está disponível na Hotmart. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links das minhas redes sociais para quem tiver interesse em entrar em contato comigo e também deixo o link para quem tiver interesse em adquirir o meu curso ou se tornar afiliado do curso, né, para ter uma renda extra. Bom, hoje eu vou falar sobre a adoção. Como é um tema um pouco amplo, eu vou dividir esse tema em dois vídeos, né, em duas partes. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar da adoção relacionados aos pais, que tem aí a ideia de repente adotar uma criança ou então, né, já está disposto ali a adotar, já está vendo os trâmites. E no próximo vídeo, né, na próxima parte, eu vou falar da adoção relacionada aos filhos que já foram adotados, né, os filhos adotivos e essa parte psicológica, né, da psicoterapia relacionadas a esses filhos. Então, para começar a falar hoje nesse vídeo sobre os pais que têm um interesse, já querem adotar ali uma criança, eu vou falar um pouco sobre as dúvidas mais recorrentes que muitas vezes os pais ali, quando eles resolvem adotar uma criança, eles ficam pensando nessas questões, né? Eles ficam às vezes inseguros com algumas questões que acabam atrapalhando muitas vezes a decisão deles de adotar. A primeira dúvida, que é muito recorrente, é os pais pensarem: nossa, eu vou adotar ali um bebê, uma criança, um adolescente, só que ele não tem ali o mesmo DNA que eu, ele pode vir a ter outros traumas que ele vivenciou na vida dele, e aí ele vai chegar ali, de repente, quando eu adotar, vai ter bastante problemas, ou eu vou ter dificuldade muitas vezes em cuidar, né, dessa criança, desse adolescente, porque essas crianças traz ali traumas ou questões de outras, né, situações ali vivenciadas e que muitas vezes, né, vai trazer prejuízos ali na relação pais-criança. Mas, primeiramente, é importante entender que quando você adota ali uma criança, você tem que pensar naquela criança como o seu filho, né? Então, primeiramente, né, vai muito além dessa questão da adoção, né? Quando você adota ali aquela criança, é um encontro, é uma escolha ali que você teve, e muitas vezes, quando a pessoa ela vai ali, né, adotar, ela já sente muitas vezes aquele encontro, então ela pensa, nossa, é essa criança que eu quero, é esse adolescente que eu quero. Então, a pessoa ela vai ali já se relacionando naquele primeiro momento, e aí quando tem a adoção, vai ser o seu filho ali, definitivamente. Então, essa é a primeira questão, né? Não ficar diferenciando nessa questão também de biológico e adotado. E a questão de repente, trazer, né, traumas, isso pode acontecer, porque se ali, né, uma criança, né, um adolescente, se você também já não pegou ali bebê, isso pode trazer na criança, né, questões que ela vivenciou ali, né, durante esse período que ela ficou ali na adoção, na questão, né, de rejeição dos pais biológicos. Então, pode realmente ter outras questões ali, traumáticas. Mas, se você também tiver um filho biológico, não significa que você não vai ter problema nenhum. Então, essa é uma questão também, né? Quando os pais ali têm os filhos biológicos, eles podem até ali pensar, não, ter a minha educação, né? Eu vou ensinar da minha forma, mas isso não garante que aquela criança, aquele adolescente não venha ter problemas futuros, né? Quantos filhos ali biológicos a gente vê pais ali que se dedicaram, que cuidam e de repente tem diversas dificuldades, diversos problemas. Os filhos também realizam, né, psicoterapia, os pais, para poder lidar com as situações difíceis ali da vida. Então, não necessariamente você ter um filho biológico não vai ter um problema. E a mesma coisa é na adoção. Você vai poder ali adotar e de repente você ser uma adoção tranquila, né? Você não ter nenhum problema, você conseguir lidar bem ali com o seu filho, mas também pode ser uma adoção que possa vir a ter dificuldades. E aí faz parte da relação pais e filho, né? Então, você tem que pensar que toda dificuldade que você possa vir a ter ali faz parte, né, da relação ali
familiar, né? Isso não significa que se você tiver o seu filho biológico, você não vai ter problemas nenhum. Então, isso é uma questão muito importante de ser abordada. Uma outra questão também que muitas pessoas ali ficam em dúvida é a questão do preconceito. Então, ficam preocupadas com preconceito tanto familiar, porque às vezes os avós, né, ali, né, não querem, ou então na própria relação, né, às vezes tem parentes que não querem que adote, né, ou que tem algum tipo de preconceito, e às vezes até fora também a preocupação de repente a criança vir a sofrer com algum tipo de preconceito. Então é muito importante entender que essa primeira decisão tem que ser da pessoa que vai adotar, ou da mulher ou do homem ali que quer adotar naquele momento, que podem ser solteiros também, ou então do casal. Então, primeiramente, tem que ser a decisão ali. Se o casal ali quer adotar, se a mulher, né, o homem ali quer adotar, então isso é o mais importante. Eu sei que às vezes vai muito além essa questão, né, familiar, que traz dificuldades maiores, mas é importante entender que a pessoa ali que ela decidir, ela tem que assumir a sua escolha. Então, primeiramente, se esse é o seu desejo, se é o desejo ali do casal, então busque realmente realizar isso, entender que preconceitos, pessoas que vão falar, sempre vai existir, mas você vai precisar assumir ali a sua responsabilidade em relação a isso e entender que também a sua educação, a forma como você vai interagir ali com aquela criança e adolescente, vai fazer a diferença para que ela também consiga lidar com esses preconceitos que vão vir ao redor. Então, isso faz toda a diferença. Então, a prioridade é ali da pessoa que quer adotar, né? Eu sei que vai ser muito difícil lidar com algumas questões, mas não negligencie isso ou não deixe de fazer coisas que são importantes para você ou para o casal por conta desse preconceito, dessa questão de fora, externa. Então, isso é muito importante. Faça esse trabalho interno e trabalhe também as suas próprias inseguranças. Uma outra questão importante é que a pessoa às vezes pergunta quando que é o momento certo de adotar? Às vezes fica esperando ali um momento certo para realizar isso. E na verdade não tem um momento certo. Você precisa ali realmente querer estar apto ali, né? E entender que muitas vezes a pessoa ela fica pensando, eu vou adotar para ajudar o mundo, né? Ou ter uma outra questão a mais. Quando na verdade você tem que querer adotar porque realmente você quer ter uma família, realmente você quer ter ali um filho. Então isso é o mais importante. Porque existem aí pais que realmente adotam e depois de um tempo devolvem a criança. E muitas vezes as pessoas até falam, o processo de adoção é muito burocrático, demora muito, mas é justamente por conta dessas questões, né? A gente está lidando com um humano. Então, ali é uma criança, um adolescente, então é preciso fazer um trabalho adequado para entender se realmente aquela pessoa que está adotando, ou aquelas pessoas, elas têm ali um emocional, né, bom, elas estão aptas ali para realmente estar com aquelas crianças, para que não tenha um prejuízo futuro, né, uma devolução, né, ou então prejuízos realmente daquela criança, aquele adolescente. Então, por isso que é um trabalho muito detalhado e por isso que demora bastante, né? Então, é muito importante que os psicólogos que trabalham, né, nessa parte jurídica, que eles realmente façam essa análise detalhada, né? Então, se você está ali, né, se sentindo apto, se você realmente quer, vá realmente atrás, comece o processo e aí eles também vão analisar toda essa questão, né? Mas não existe um momento certo, existe você querer, você se sentir bem ali, se sentir apto para ter ali, para fazer essa adoção. E também é muito importante de entender que a psicoterapia, né, a psicoterapia clínica, ela ajuda bastante nesse processo, porque os pais, eles muitas vezes vão precisar dessa ajuda, tanto num primeiro momento, quando eles estão ali escolhendo para adotar, porque eles têm essas inseguranças, essas questões, né, muitas vezes dificuldade de lidar, né, com os preconceitos, com as outras questões, o estresse realmente que traz tudo isso, as ansiedade. Então, é muito importante de ser trabalhado tudo isso numa psicoterapia. Então, nesse primeiro início, né, de escolha, no processo da adoção já é importante e também é muito importante trabalhar também depois da adoção. Porque muitas vezes a pessoa pensa, adotei, então aí resolveu o problema.
E aí isso não é verdade, até porque a partir do momento que se é adotado, vão vir outras questões do desenvolvimento ali daquela criança e adolescente. Então, essas dificuldades que podem vir a ocorrer, né, com a criança, com o adolescente, traumas, né, questões ali de rejeição. Então, é importante que os pais trabalhem para que eles possam trazer isso de uma melhor forma possível nessa criação. Então, assim, muitas vezes existe a questão também de falar, né, para a criança ali, a partir de que momento que vai contar que ela é adotada, né? Se for ali uma criança ou adolescente que já sabe, né, da adoção, aí já é uma questão. Mas muitas vezes ali se é um bebê e você precisa contar ali para aquela criança sobre a adoção, então é muito importante fazer esse trabalho para que você vai fazendo isso de uma forma adequada, porque se não é contado, com o tempo, se a criança ou adolescente ali descobre, isso pode trazer um prejuízo muito grande. Então, contar, ter essa clareza ali com a criança é muito importante. Então, muitas vezes o processo da psicoterapia ajuda muito nesse processo. E também, muitas vezes, na questão do filho sentir rejeitado, ou então numa questão assim de ter outros filhos biológicos. Então, às vezes, esses pais, eles têm outros filhos, são biológicos, ou então vêm a ter em sequência. E aí pode causar esse sentimento, às vezes, de rejeição, né? De como os pais vão lidar nesse momento. Então, é muito importante sempre deixar bem claro que são filhos, independente de qualquer coisa, os dois são filhos. Então, saber trazer esse tratamento, né? Saber lidar com essas questões é muito importante. Ok? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Esse vídeo ele foi sugerido pela Ana Carolina e eu agradeço. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!